Galera, é o seguinte, você acha que exclusivos são importantes para uma plataforma? Olha, não existem motivos pra gente ficar escondendo a bomba que motivou esse vídeo, porque na verdade já é algo que tá todo mundo sabendo. A Microsoft anunciou que alguns de seus jogos exclusivos vão integrar a biblioteca de outras plataformas, como o PS5 e o Nintendo Switch. No geral, pessoalmente eu penso que eventos como esses trazem benefícios e malefícios, e acho que é nesse ponto que a gente precisa se focar para poder dividir as coisas. Trazer assuntos da indústria não é um hábito do canal, porque acredito que cada um compra ou participa da plataforma e ecossistema que mais se agrada. Só que dessa vez, além desse assunto oficializar uma quebra de paradigma muito grande, e sim, eu digo oficializar porque na prática não é a primeira vez que acontece, ele ainda acaba se relacionando com um dos focos do canal. Esse foco, para quem acompanha, sabe que é o poder de cada console e como os gráficos são tratados diante do uso desse poder. E é sobre isso especificamente que eu quero conversar com vocês relacionando esse tipo de tema com o assunto da exclusividade, até para poder saber o que vocês estão pensando sobre. Então o nosso objetivo hoje é falar da nova abordagem da Microsoft e como isso pode possivelmente implicar em como cada plataforma é utilizada. E pra gente dissecar isso, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Então, vamos começar pelo básico. A Microsoft revelou recentemente que 4 jogos exclusivos da sua biblioteca vão chegar eventualmente a outras plataformas. Ela veio a público com o CEO da marca, o Phil Spencer, para poder formalizar a situação. Na verdade, parece que esse anúncio serviu muito mais para poder acalmar os ânimos do que para poder fazer algum tipo de revelação de fato, porque alguns dias antes desse evento, rumores já estavam circulando na internet de que exclusivos do Xbox deixariam de ser exclusivos para assim poder participar do acervo de jogos de outras plataformas. Só que os nomes mencionados nos rumores eram nomes de muito peso, como foi o próprio caso de Gears of War, que hoje em dia é uma das principais sagas que se associam ao Xbox e servem como espelho para ele, para identificar ao consumidor a capacidade do console e o padrão de qualidade que ele apresenta. Nessa entrevista então, Phil Spencer basicamente revelou que isso não vai acontecer com todos os jogos exclusivos e a princípio reforçou que games como Indiana Jones, que vai chegar até o console de forma exclusiva e tem bastante peso técnico, digamos assim, não vai participar dessa leva de games que vão aparecer em outros consoles, ou seja, ele vai permanecer como um exclusivo do Xbox. Os jogos que Phil Spencer mostrou, na verdade, são bem simples do ponto de vista técnico. Eles foram Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves e Grounded. Inclusive, o Pentiment já está disponível no PS5. É claro que isso não desmerece nenhum desses jogos que a gente mencionou, mas é inviável tentar comparar o peso que qualquer um deles tem para a marca com games como Hellblade ou próprio Gears. Então, nesse meio tempo, o The Guardian, que é um veículo jornalístico extremamente renomado do Reino Unido, fez uma matéria alegando que a ideia da Microsoft era se focar mais em seus produtos de software e menos nos seus produtos de hardware para poder aumentar a venda dos jogos da marca. E essas 4 últimas palavras são quase como palavras-chave para o que a gente vai desenvolver agora. A estratégia da Microsoft parece ser muito simples, mas é bem importante a gente segmentar o que está acontecendo para poder ficar melhor de compreender. Em uma parte, a gente tem a Microsoft com seu objetivo final tentando ser alcançado. Ela não apenas quer vender os seus jogos em outras plataformas, o que obviamente vai aumentar o apelo comercial deles, como também quer que a sua marca fique acessível na lista de possibilidades de outras pessoas que já têm um console que não é o dela. É como comunicar para o jogador do Nintendo Switch, que é fiel à Nintendo, que existe um outro console além daquele, um outro mundo, e lá existem outras possibilidades que ele pode se interessar. Já a outra parte é muito relacionada ao porquê desse apelo comercial existir. A Microsoft oficialmente já disse que não tem chances de competir com as suas concorrentes, e o número de vendas dos seus consoles atuais materializaram essa ideia dela, já que os Xbox Series S e Series X não conseguiram tanto êxito comercial como os outros conseguiram. Isso faz com que em um jogo exclusivo, o alcance desse jogo seja menor, já que quem vai comprar precisa do console para poder jogar. Em outras palavras, o número de vendas do console, no caso da Microsoft especificamente, em teoria, limita o número de pessoas que vão ter acesso ao game. Só que eu não disse que isso acontece em teoria à toa. Mas antes de explicar isso, vamos concluir o nosso raciocínio. A ideia então é ofertar para um público muito maior que consoles como o Nintendo Switch tem, um jogo do Xbox. É como gerar verba fazendo uso de outras plataformas, porque o jogo vai ficar mais acessível com essa estratégia. Só que, embora em teoria você precise ter o console para poder jogar um exclusivo do Xbox, na prática as coisas são diferentes na maioria das vezes no caso da Microsoft. Se a gente parar para pensar, a ideia da ausência de exclusividade
não apareceu desde agora. Isso não é necessariamente uma novidade. O que é uma novidade é perder a exclusividade para outros consoles de mesa. Vejam bem o que eu estou querendo dizer. Em 2006, a Microsoft lançava o Gears of War 1 no Xbox 360, que servia como porta de entrada para a franquia, e um pouco tempo depois ela lançava esse jogo para o PC. Depois disso, as sequências do game foram lançadas apenas para o Xbox 360. Só o primeiro jogo da franquia foi lançado também para o PC. E agora vai a minha experiência pessoal com esse tipo de estratégia. Muito antes de ter o Xbox 360, eu entrei na nova geração usando um PC. Tava longe de ser um PC parrudo, mas ainda me permitiu jogar jogos como Gears of War. Dali podemos dizer que foi amor à primeira vista. Gears of War não representa a marca Xbox à toa. O jogo sempre teve um apelo incrível nos visuais e em toda a sua parte técnica de uma maneira geral. Era como falar para o jogador que gráficos como aqueles naquele período ele só iria encontrar no console dela. Só que para eu continuar jogando a saga Gears com a continuação do primeiro jogo, eu precisava necessariamente de um Xbox 360, porque o primeiro jogo foi só uma porta de entrada para a saga. Os outros games só ficaram disponíveis no console. Entenderam a estratégia dela, né? Ela pegou os jogadores do PC e deu um motivo para que eles pudessem comprar um Xbox 360. Depois do Xbox 360, mesmo que de maneira errada, a Microsoft já veio então com a ideia de ecossistema com o Xbox One. Ela não tratava o console como um videogame, mas sim como uma central de entretenimento no seu marketing. Só que ali a ideia foi mal aplicada e com o passar do tempo parece que o jogo virou. Hoje em dia a gente vê essa ideia sendo aplicada de maneira correta com vários dispositivos tendo acesso ao Game Pass através do próprio Cloud Gaming, que roda o seu jogo favorito fazendo uso da conexão com a internet apenas. Tem até TV compatível com isso hoje em dia. E por isso eu disse que a filosofia de que para se jogar um jogo de Xbox você precisa ter um console funcionava apenas na teoria, porque você não precisa necessariamente, na maior parte do tempo, ter um console para poder fazer isso. Em outras palavras, a ideia de exclusividade da Microsoft sempre teve uma crença menos limitante para a exposição dos jogos dela, mas até então nunca havia chegado de forma incisiva em outros consoles. Inclusive, essa ideia de melhor disponibilidade dos jogos, mas sem atingir outras plataformas, alcançou a própria Sony, que começou a lançar seus jogos exclusivos para o PC também. Ou seja, os resultados desse mecanismo não foram ruins, mais pessoas estão tendo acesso a jogos, o que é ótimo, e não tem para onde correr. A grande realidade é que os jogos estão demorando muito tempo para serem feitos e tendo desenvolvimentos cada vez mais caros. É comum hoje em dia ver um jogo custando 100 ou 200 milhões de dólares. Lançar para outras plataformas jogos assim serve para justificar um investimento muito grande que já foi feito no desenvolvimento ou para poder salvar as vendas de um jogo que não havia vendido muito bem. Isso inclusive pode salvar diversos estúdios, tem o seu lado positivo. Só que eu acredito que é daí que, dependendo do que vai acontecer de agora em diante, que pode surgir um grande problema também. Em um país como o nosso, em que os consoles são absurdamente caros e os jogos seguem essa mesma linha, ter um único console que vai ter acesso a jogos de outras plataformas, com toda certeza pode trazer mais economia para o bolso. Por isso, de um lado, é ótimo termos jogos exclusivos lançados em outra plataforma, mas do outro, acho que em algum momento, dependendo do rumo que a história for tomar, isso pode comprometer a qualidade técnica do jogo. A indústria dos videogames sempre foi dividida entre consoles, em que os que faziam parte da linha de frente das disputas sempre tiveram o que chamávamos de mascote. Se de um lado o Super Nintendo tinha o Mario, do outro lado o Mega Drive tinha o Sonic. Se de um lado o PlayStation 2 tinha o Kratos de God of War, o primeiro Xbox tinha o Master Chief de Halo. Os exclusivos podem até não fazer parte do maior número da venda geral dos jogos dentro de um console, já que isso geralmente fica por mérito dos jogos multiplataforma. E por isso a gente pode pensar que dentro desse viés, tanto faz qual videogame comprar. Mas o que acontece é que na verdade a verdadeira função dos exclusivos é servir de vitrine para um console. Uma plataforma precisa ser reconhecida por alguma coisa que ela faça de diferente das outras para que hajam motivos de compra dela. Até porque se todos os consoles fizerem as mesmas coisas e lançarem os mesmos jogos, não faz sentido existirem vários videogames. Um bom exemplo disso que eu tô falando para vocês é o caso do Nintendo Switch. A gente sabe que ele não é um exemplo de poder, mas mesmo assim ele continua sendo o único videogame que mais está se aproximando de alcançar as vendas do PlayStation 2 em 155 milhões, tendo vendido 140 milhões já. E ele só consegue fazer esses feitos porque, apesar de não ter tanto poder como os outros consoles têm, ele ainda conseguiu criar um nicho de jogos muito sustentável. Os multiplataformas, no fim, estão ali para poder te dar a liberdade de jogar aonde você mais se identifica. Os exclusivos servem para justificar a compra. Eu, por exemplo, prefiro jogar os jogos multiplataforma nos consoles da Microsoft, mas sinceramente comprei o Xbox Series X pensando no que iriam fazer com Gears of War aqui e por causa de Hellblade 2 também. E nesse caso, como o Xbox
Xbox começou com passos muito pequenos dentro dessa estratégia de perda de exclusividade para outras plataformas, trazendo jogos que são recentes e não necessariamente refletem toda a capacidade dele, já que são jogos mais simples, por enquanto não acredito ter problema. O problema pode começar quando os resultados dessa proposta de estratégia saírem. Eu vou explicar. Obviamente, se a ideia é lançar esses jogos para outros consoles, a busca nesse planejamento é por vendas. E aqui estamos falando de um videogame como o Nintendo Switch, que já chegou à casa de 140 milhões de pessoas. Se 10% desse público comprar um desses jogos, a gente vai estar falando de 14 milhões de unidades vendidas só no Nintendo Switch. E esse número expressivo pode começar a se opor na qualidade dos jogos de alguma maneira. Esse era o ponto que eu queria chegar. Vocês se lembram do que Halo 4 fez no Xbox 360? A gente está falando de um dos títulos mais incríveis do console, que além de tudo, ainda roda em 720p de resolução. Para a época, alcançar essa resolução era uma tarefa difícil em qualquer plataforma, especialmente quando a gente considera o padrão visual de Halo. E não é muito difícil imaginar que parte da responsabilidade desse êxito técnico todo é o fato do jogo ter sido um exclusivo. Quando um jogo é exclusivo, a atenção na plataforma também é exclusiva. Os jogos exclusivos usam todo o tempo de desenvolvimento para considerar apenas as capacidades de determinado console, por isso que é muito mais fácil a gente ver jogos exclusivos impressionarem do que jogos multiplataforma. E isso não é apenas uma maneira da empresa usufruir melhor do tempo que ela tem para poder desenvolver, é também uma maneira de demonstrar o que cada console é capaz de fazer do ponto de vista técnico. Então agora imaginem se Halo 4 fosse um jogo focado em duas plataformas, onde além do Xbox 360, a outra plataforma fosse o PS3, que tinha uma arquitetura completamente diferente e mais complicada do que a que foi vista no console da Microsoft. Será que ele ia trazer o mesmo padrão visual dentro do mesmo período de tempo de desenvolvimento? Para se ter uma ideia, se proporcionalmente em relação a toda a biblioteca da sétima geração, poucos foram os jogos que alcançaram o 720p do Xbox 360, o número de títulos que fez isso no PS3 é ainda menor. Essa é a importância dos jogos exclusivos. Eles conseguem exprimir o máximo de cada plataforma, porque eles foram destinados para essas plataformas. Então vamos supor que os resultados obtidos com esses jogos exclusivos da Microsoft em outras plataformas sejam muito agressivos e acabem ganhando relevância. E assim a empresa começa a reconsiderar o planejamento dela, porque como está entrando muito mais verba, agora ela acredita que justifica ter o lançamento de jogos exclusivos em qualquer instância para todos os consoles. Todos os jogos dela seriam multiplataforma dentro desse conceito. Será que a gente teria jogos com o mesmo padrão de qualidade usando tudo que um Xbox Series X consegue disponibilizar, por exemplo? E além disso, se um dia esse tipo de pensamento se concretizar, o que justificaria a compra de um Xbox? O Game Pass, que é um serviço que já está disseminado até em TVs, será que teria público bastante para investir 4 ou 5 mil reais para ter acesso a um console que se focaria num serviço que está distribuído até em outros meios? É claro que essa é uma situação hipotética, mas é bem importante a gente pensar sobre isso, porque no fim das contas, a Microsoft ainda é uma empresa, e a empresa visa lucro. Esse vídeo é apenas para a gente refletir mais sobre a influência e o papel dos exclusivos na casa das pessoas e em suas respectivas plataformas. Por isso, deixa aqui no campo dos comentários o que você pensa sobre todo esse cenário, e se você acha que é interessante ter exclusivos como esses em consoles como o Nintendo Switch ou o PlayStation 5. Do meu ponto de vista, como já deixei claro, por um lado eu acho muito interessante que jogos assim cheguem até a casa de mais pessoas, mas também acredito que haja um problema caso a empresa comece a se focar apenas no lucro que isso vai gerar. Enfim, eu quero ouvir o que você pensa sobre, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a voação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.